Boa tarde, todo mundo que está aqui. Desculpa o susto. A gente fala assim para testar a potência do microfone, né? Tá ótimo. Bom, eu vou começar com uma autodescrição minha. Eu sou um homem branco, gordo, um pouco careca, um pouco calvo. Estou usando uma blusa de manga curta, preta, com uma bandeira de Minas Gerais estilizada, misturando com a capa de um disco do Pink Floyd. E estou usando calça jeans e sapato preto. Meu nome é Daniel Bicalho e eu vou ter o prazer de conversar com a Cidinha Ribeiro, que vai fazer a sua autodescrição, depois a gente começa. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Então, meu nome é Cidinha Ribeiro. Eu sou uma mulher, uns dizem que sou branca, outros dizem que não. Então, eu digo que eu sou uma mulher brasileira. Ontem eu fiz 54 anos, no mesmo dia do Machado de Assis e do Sartre e do Luiz Gama, não por acaso. Eu tenho cabelos crespos, grisalhos, eu uso óculos, estou usando um terninho verde amarronzado, acho que é isso. Tenho uma tira de cetim em tom diferenciado e estou usando uma sapatilha bem brilhante. Igual da Dorothy. Então, é isso. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer ao Flea Araxá pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez, nessa 12ª edição. Eu tenho a alegria de acompanhar o Flea Araxá desde a primeira edição. A gente viu nascer essa festa aqui, viu ela crescer, viu ir lá para o Barreiro, né, lá no Grande Hotel, voltar para cá. Então, é muito legal. Essa festa inspirou a gente a fazer uma festa literária lá em Divinópolis também. A gente realizou lá 6 edições, depois uma durante a pandemia. E um outro projeto que a gente tem lá também, que chama Roda de Autores, que é um projeto onde a gente leva os autores para dentro das escolas públicas, todo inspirado aqui na festa do Afonso, do França, do Noli, dessa turma toda daqui. Bom, Cidinha Ribeiro é de Itapecerica, é uma escritora que eu tenho a alegria de ter editado 3 de seus livros. Vou colar aqui, tá, Cidinha, sua bio. Ela é pedagoga de formação, especializou-se em didática, formou-se paisagista pelo INAP, integra os coletivos de mulheres Vira Verbo e Escreviventes. Participou a convite do projeto Diário da Quarentena, da coluna HIT do jornal Estado de Minas. Participa de coletâneas físicas e virtuais, escreve para revistas literárias. E a gente vai conversar aqui hoje sobre os livros dela e principalmente sobre o Eva no Tempo. E vocês vão ver que tem muito a ver o livro com esse tanto de coisa que a Cidinha faz. Cidinha, eu queria começar aproveitando uma deixa que a Aline deu na mesa dela hoje, te perguntando como a literatura salvou a sua vida? Olha, se eu não fosse escritora, eu procuraria de alguma forma ser. Porque a literatura é minha vida. É o meu motivo para me levantar cedo, com alegria, ter um motivo para continuar a luta todos os dias. Realmente, escrever para mim é fundamental. Eu não entendo a minha vida sem, eu não entendo essa possibilidade de eu não escrever. Então, a literatura me transforma numa pessoa melhor, me transforma numa pessoa mais interessada em estudar, em pesquisar. A literatura transforma meus relacionamentos, porque eu quero sempre estar com meus pares, e meus pares, os escritores, são pessoas iluminadas, pelo menos pela minha ótica. Então, entre os bons,
eu sou um deles, né? Então, a literatura me aproxima dessas pessoas. Então, ela me proporciona, me oferece essa oportunidade de ser cada vez mais um ser humano, pelo menos que justifique, né, a passagem por esse mundo. É isso. Uma vez eu vi uma entrevista sua com a Júnia na Flickr virtual. E aí teve um determinado momento lá que você falou assim, se me tirassem a literatura da vida, o que sobraria? Sobraria o quê, Cidinha? A minha família, os meus amigos são valores para mim, né? Isso aí não há o que discutir. Mas quando eu digo isso, eu estou falando da Cidinha indivíduo, porque todos nós temos uma vida particular, não é isso? É o privado, é o que está depois de nós, é o que está dentro de nós. Então, dentro de mim é este mundo cheio de letras, de histórias, de descobertas, de coisas bonitas, de fantasias. Agora, se me tirarem a literatura, o que me vai restar? Vai restar uma pessoa triste, calada. Eu vou parar de rir, o que, de alguma forma, vai causar assim um sossego, porque eu rio demais. Mas vai restar essa pessoa desfolhada. É isso. Beleza. Cidinha, agora eu queria, antes da gente chegar no Eva e propriamente no tema da conversa, né, que é o universo feminino na literatura, eu queria que você contasse para a gente a sua trajetória como escritora. Como você começou, os seus livros, até a gente chegar aqui no Eva. Eu tenho 5 livros publicados. O primeiro livro, ele nasceu por acaso, porque haveria uma festa na minha cidade, e esta festa seria, como foi, né? Essa festa foi o encontro de gerações de 60 e 70. E a coordenação dessa festa tinha uma página no Facebook. Por organização, eu acho que esse tempo não tinha o WhatsApp, né? Não sei muito bem. Mas eu sei que era essa página do Facebook que a gente usava para... E eu entrei nessa página. E um dia eu publiquei um texto sobre lugar muito pequeno, né? As coisas são comuns, as pessoas são conhecidas. E eu publiquei um texto sobre uma professora muito diferente que havia na cidade, muito famosa pelo empenho e pela braveza, né? Aquela professora que todo mundo tinha uma história para contar a respeito dela. E esse texto que eu escrevi sobre a dona Dalila, ele agradou. E aí sugeriram que eu escrevesse outras crônicas verdadeiras, né, sobre os nossos costumes, sobre os nossos namoros e tudo mais. E isso aí resultou num livro. O título dele é Tricotando Lembranças e Costurando Histórias, que foi resultado de um concurso para a eleição do título, feito nessa mesma página, que me deu um trabalho danado. Eu jamais faria isso, porque pela internet é uma coisa muito difícil de controlar. Mas, enfim, consegui, prestei conta lá dos votos e tudo mais, e fiz esse livro. O meu genro fez para mim, editou, e fez a capa. Foi a primeira experiência dele também. O livro tem vários defeitos, né? Mas saiu, foi lançada em praça pública e vendeu. Eu não usei o dinheiro como benefício próprio. Eu fiz uma doação para o abrigo de idosos da cidade, mas vendeu muito e foi aquela festa. Depois eu escrevi o livro Rascunhos, é um livro de contos no mesmo estilo.
uma coisa familiar, minha filha leu e corrigiu e tal. Aí, depois disso, eu descobri essa maravilha que vocês estão vendo aqui ao meu lado, que é o meu editor. A partir daí, os meus livros eles ganharam um caráter profissional, né? Eu acho os meus livros muito bonitos, muito bem feitos, e o Daniel é uma pessoa 100% acessível, ele me escuta, Daniel, e ele está sempre pronto. Então, isso aí também me deu muito ânimo para continuar, porque você ter um braço direito, esquerdo, as pernas e tudo mais, é uma maravilha, né? Ele é o Daniel Bicalho, da Boutique do Livro, que fica em Divinópolis. Boutique do Livro é uma livraria muito grande, atende online, e ele tem um selo. Então, o nosso trabalho é um trabalho oficial e legal e tudo mais. Então, é isso. Então, quando eu conheci o Daniel, aí que eu criei muita coragem, né? Eu publiquei O Espelho das Águas, que é um livro de autoficção. Tá? Ele tem minhas memórias, várias, e tem uma parte final que não é verdade, tá? É ficção. Com base na minha história, eu resolvi consertar algumas coisas. O microfone está legal, tá bom? Eu resolvi consertar algumas coisas na minha vida que estavam mal resolvidas. E eu falei, agora eu vou mudar a minha história, não é isso? E o Daniel botou aqui um QR Code. Mostra para mim, Daniel. No finalzinho, tem um QR Code com uma música que a minha mãe cantava. A Aline, minha amiga querida e amada, lhe cantou com uma vozinha doce, maravilhosa, e é a música que a minha mãe cantava. Então, esse livro é muito especial para mim, muito, muito, muito. Depois disso, eu escrevi O Sol Deixa Marcas no Chão. Esse livro é um livro de crônicas. E por que esse título? Porque eu sou pedagoga, eu fui professora durante muitos anos, eu fui alfabetizadora, e para mim a educação tem um valor assim todo especial. Eu nunca, apesar dos meus 74 anos e minha aposentadoria em outro órgão público, por causa da questão financeira, né? Eu precisava ganhar um pouco mais. Então, esse livro é uma homenagem, esse título é uma homenagem ao Paulo Freire. Ele é o sol. E um sol que deixa marcas no chão, sem dúvida alguma, e deixará para sempre, né? Pode falar sobre o Eva? O Eva no Tempo é o meu livro mais recente. É o último, ele ainda está sendo lançado, e ele é um livro só sobre mulheres. E sobre ele a gente falará aqui no decorrer do nosso encontro. Vamos lá. Antes eu queria ler um trechinho do Eva, para a gente começar a falar sobre... eu separei até a página, marquei, que eu quero ler. Variações. Eva sazonal, na certeza de ser a dama das camélias, abdicou do perfume das rosas ao enfeitar a casa na primavera, do amor verdadeiro no verão, da vida no campo no outono, e morreu de tuberculose no inverno. Antes de fechar os olhos, Eva sazonal disse que valeu a pena.
Eva no Tempo é um livro muito particular, assim. A Cidinha construiu um texto múltiplo, um texto forte, de vozes muito fortes, uma voz muito forte, que é a voz dela, e vozes muito fortes das Evas que estão dentro do livro. Aqui todas as personagens são Evas, e todas as personagens masculinas são Adão, aqui dentro. E essas Evas, eu tenho minhas dúvidas se é uma Eva só, se são várias. Se é uma Eva desdobrável, como diz a Adélia, ou se são várias Evas. Mas, além dessa questão toda, dessas personagens com nome só, que vão aparecendo para a gente, vão se unindo, um fio que vai sendo construído no decorrer do livro, ao final desse livro, a Cidinha, que escreve em vários coletivos femininos, ela convidou várias colegas escritoras para cada uma deixar um texto aqui dando complemento à obra dela. Na verdade, não é dando complemento, a obra dela tem começo, meio e fim, mas ela abriu espaço dentro do livro, que é uma coisa bem rara, inclusive foi uma discussão longuíssima, né, Cidinha, a respeito disso, para outras vozes femininas. Então, Cidinha, eu queria que você contasse para a gente, esse Eva. Eu sei que esse livro ele já estava com você muito antes, inclusive, desse aqui, né? Você já estava gestando o Eva. E eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse processo da escrita do Eva, e como é que são essas vozes, e como é que foi esse convite para outras autoras estarem com você aqui dentro, de mãos dadas nesse livro. Esse livro, ele foi uma forma de eu me vingar, de certa forma, de quem criou esse mito da criação da mulher tirada de uma costela do homem. Onde tiraram isso? Me contem, por favor. E com que intenção? Boa não foi, né? Por que não foi o contrário? Por que a Eva não foi feita primeiro e depois o Adão foi tirado de uma costela dela? Olha, é um mito, claro, todos nós sabemos que é uma história inventada, mas é uma história bem de má fé, não é não, gente? Faz favor. Isso aí fica no subconsciente, essa ideia de dependência. Então, eu tinha muita vontade de publicar minhas palavras que protestassem contra essa história da Eva. Então, tudo começou assim. Na primeira página, eu já conto a história da criação e questiono o fato. Alguém já viu na Bíblia, no livro sagrado, a participação de uma mulher escritora? Quem escreveu a Bíblia? Tem mulher lá, escritora? Não tem, né? Alguém viu esse ato cirúrgico? Alguém viu Deus tirando uma costela do Adão para fazer a Eva? Não, mas ficam repetindo a história. Quem repete, no mínimo, precisaria provar, né? Então, eu, com uma certa rebeldia que me é natural, falei, eu quero escrever isso para as pessoas questionarem. A partir daí, eu começo, as mulheres se assentam em volta de uma fogueira e elas começam a ouvir histórias de mulheres. Quem são essas mulheres que eu trago para o meu livro? Todas se chamam Eva, todas. Muda o adjetivo. Uma é trabalhadeira, outra é estudiosa, outra é pragmática, outra é, sei lá. Mas todas se chamam Eva. Essas mulheres, ou eu ouvi as histórias de alguém, e as mais impossíveis são verdadeiras. Eu fico impressionada com isso. Como é que pode as mulheres viverem
tantas situações absurdas, as mulheres passarem por tantas dificuldades. Parece mentira, mas não é. Algumas histórias eu inventei, sim. Mas a maior parte eu ouvi. Então, é isso. O livro é composto de histórias sobre mulheres. E eu aproveitei para pegar algumas mulheres, por exemplo, uma indígena, por exemplo, personagens importantes da história, a Emeline, que lutou tanto para que as mulheres pudessem votar e contra muitas mulheres que não queriam, porque diziam que mulher não entende de política, para que isso? Sabe? Então, a Emeline só conseguiu ganhar a causa dela depois de ser presa, não sei quantas vezes, até a 8ª eu contei, depois eu desanimei. E sair quebrando tudo, usando as mesmas armas dos homens. Aí eles afinaram, sabe? Eu falei sobre a Rosa Parks também, que foi muito importante na história, porque ela abriu um grande caminho para o livramento da segregação racial nos Estados Unidos. Ainda ficam restos, né, gente? Ninguém se livra de uma doença dessa. Mas ela estava um dia... As mulheres negras, elas eram proibidas. Os negros eram proibidos, não só as mulheres. Os negros eram proibidos, primeiro, de andar de ônibus, depois de se assentarem nos lugares da frente. Os negros poderiam se assentar, sim, se sobrassem lugares nos fundos dos ônibus. E um dia a Rosa entrou no ônibus e se assentou. Isso é a história verdadeira, né? Eu só mudei, ela também se chama Eva. Ela se assentou na frente. E aí entrou um homem branco e não havia outro lugar, e o motorista mandou a Rosa se levantar para o homem branco assentar. E ela não quis. E aí não deu outra, ele chamou a polícia, a Rosa foi presa e tudo mais. Mas isso foi o motivo dos negros se unirem e lutarem bravamente contra a segregação racial. Primeiro, eles fizeram uma greve, não pegaram ônibus mais, andavam a pé, andavam de carona, andavam de bicicleta, andavam de qualquer coisa menos de ônibus. Isso aí causou prejuízo, né, às empresas. E assim foi caminhando para a situação melhorar, né, um pouco, mas melhorou. Peguei outros personagens da história e essas personagens eu coloquei uma nota no final que, se alguém quiser se aprofundar na história, porque eu me inspirei. Eu não escrevi a história como realmente aconteceu. Eu me inspirei. Então, a Anne Frank, né, personagens muito importantes, a Frida Kahlo, personagens importantes. E, ao final do meu livro, eu fecho dizendo que as coisas não caminharam como eu desejava, né? Porque as mulheres continuam sendo mortas, as mulheres continuam sendo a rainha do lar, né? Deus que me livre desse tal de rainha do lar. Essa rainha eu não quero, por favor, não me deem. Então, gente, o meu livro é isso. Aí eu termino o livro, depois coloco um adendo. Por quê? Porque eu pertenço a 2 coletivos importantíssimos. O primeiro é um coletivo de mulheres. São mulheres escritoras, homem não entra. Tá? É um coletivo de 9 mulheres que se chama Vira Verbo,
2 estão aqui, lindinhas, aqui na frente, amadas. As outras não vieram. E a gente escreve junto, a gente se encontra, a gente passa a noite, uma na casa da outra. E, as mulheres precisam fazer isso. Isso faz falta na vida da gente. A gente precisa conviver com mulheres, precisa escrever sobre mulheres, precisa indicar livros umas para as outras. O outro coletivo a que eu pertenço, ele se chama Coletivo Escreviventes e tem mais de 600 mulheres. E a gente se encontra através de grupos de WhatsApp, né? E se ajuda, e se informa, e é uma maravilha. Assim. A gente tem clube de leitura, e a gente faz e acontece. A gente vai para os festivais literários juntas, como estamos aqui, né? Vamos para a Flip, em Niterói, vamos para aqui, vamos para ali, se encontra e se abraça muito e se fortalece na nossa luta. É assim que as coisas acontecem, né? Acho que eu falei. Acho que falou do Eva, sim. Ficou bem explicado. Bom, a gente está aqui no Filha Araxá, tem uma temática de memória e diversidade. Eu acho que memória, você falou um pouco No Espelho das Águas. Depois eu quero ler, se você me permitir, uma página desse livro. Esse livro é o meu xodó, gente. Eu acho o livro mais bonito que eu já editei. É uma história emocionante. É real e tem ficção também. Eu não fico procurando saber o que é, o que não é. Só o finalzinho que é ficção, realmente. Porque aí vocês vão perceber, porque a mãe morta voltar e perdoar a filha por um fato lá passado, vocês vão perceber que não é verdade. O resto é. Dá para saber? Não sei. Enfim, No Espelho das Águas. Esse aqui, aliás, é o último do festival. Como Casa de Ferreiro Espeta de Pau, eu esqueci de trazer. Aí eu tive que ir na livraria ali, peguei o último, mas eu vou devolver. Então, depois, quem quiser, corre lá. Esse é o último livro. Depois, compra pelo site do Boutique do Livro. Muito obrigado. Esqueço. É boutiquedolivro.com. Aí a gente manda para vocês no Brasil inteiro com frete módico. Tá? Chega em qualquer lugar. Daqui a pouco eu quero ler um pedaço dele. Mas antes eu estava falando dos temas do festival, né? Memória e diversidade. E é uma questão que eu tenho que te fazer. Eu vi que ela já foi debatida aqui em várias mesas. E eu acho que, para mim, é uma questão que já está, inclusive, assentada, mas a gente precisa de ouvir a sua opinião. A respeito do rótulo da literatura feminina, e não feminista. Feminina, te incomoda essa questão de separar a literatura como se existisse uma literatura e uma literatura feminina? Eu já falei que eu sou rebelde, né, gente? Então, gente, por que uma literatura feminina? Por acaso a gente escreve diferente, a gente usa palavras diferentes, Literatura é literatura, é universal. As palavras estão aí para uso. Os cursos de escrita literária, os cursos onde a gente melhora, né, a nossa escrita, estão aí disponíveis para homens e para mulheres. Eu não aceito esse rótulo de escrita feminina e escrita masculina. E os coletivos de mulheres, eles serviram, inclusive, para isso. Não, nada de brigar com os homens. Nós adoramos homens, tem nada disso, gente. A gente não quer brigar com ninguém, mas a gente quer ter espaço. Por que literatura feminina? Porque é mais fraquinha? Porque nós primeiro vamos premiar os homens nos grandes concursos? Se sobrar uma vaguinha, a gente dá para as mulheres? Que isso? Não é não? Porque júris nos grandes concursos formados por homens. Por quê?
Não é sempre que acontece, mas acontece muito e a bancada, vocês contem. É uma contagem simples, de 1 a 5, vai ficar muito fácil saber que tem mais homem do que mulher. Né? A literatura é universal, as mulheres são poderosas na escrita. Existem escritoras que se houvesse muito tempo, eu poderia até falar de algumas que são extraordinárias, excepcionais, que mudam a ideia de milhares de pessoas. Então, isto não existe. Mulheres são cultas, mulheres são escritoras maravilhosas, mulheres são potentes, mulheres são capazes de se unir para abrir espaços por elas mesmas. Nós somos poderosas. Éramos 8 irmãos, mas a caçula de apenas 1 ano e 5 meses de idade decidiu caminhar até o reservatório construído para acumular água, gerar eletricidade, iluminar a casa, ativar máquinas e inovar a tecnologia do velho rádio de pilha, por onde chegavam informações sobre a vida acontecida além de nosso chão. O progresso clareou o pequeno mundo e levou a última flor, aquela capaz de afastar definitivamente borboletas do jardim. Aos 8 anos, baixinha e chorona por natureza, fui nomeada por minha mãe como babá de minha irmã. Na ordem decrescente de nascimento, havia chegado minha vez de tomar conta de alguém, ser responsável, vigiar. O tempo me roubou da memória a rotina desse trabalho para o qual foi designada sem querer e sem poder. Se arrastava pequena ou se a seguia de perto, nunca saberei. Não cumpri a ordem de proteger minha irmã. Ela morria enquanto eu brincava, esquecida de tudo, feliz e descuidada. Ela deveria estar entre nós, mas se arriscou sozinha e não percebi sua falta. Quem se distrairia da brincadeira e se atentaria aos passos dela, tão discretos? Quem? Descobrimos falácia existente no discurso do pai, naquelas 8 varas do marmeleiro unidas e inquebráveis em sua mão. Assim começamos a nos dividir e a nos diferenciar. No Espelho das Águas, da Cidinha Ribeiro. Quem falar pegar o último não vai se arrepender não, viu? Prometo. Bom, nós temos um tempo aqui combinado com a Fernanda, mas eu queria, antes de terminar, já que você citou, que você pudesse, você ia ficar falando aqui de escritoras que você gosta. Eu vou... já apareceu a plaquinha. Ó. Falei que eu não ia olhar, mas ela... eu queria que você, antes de fazer suas considerações finais, cite uma escritora, Cidinha, aquela que, se você tivesse que ir para uma ilha e pudesse levar só um livro, você levaria. Se eu tiver que escolher uma, eu acho que eu levaria a Paulina Chiziane. Por quê? Porque ela tem, por causa da luta dela pelas mulheres moçambicanas. Ela escreveu um livro chamado Niquete, uma história de poligamia. O marido dela, o Tom, eu vou falar só um pouquinho, depois vocês podem ler, que eu não vou contar muita coisa, não. Mas o marido dela, chamado Tony, era um tremendo de um traidor. Ele tinha não sei quantas amantes. E a personagem principal, que agora eu me esqueci o nome dela, ela descobriu que o marido tinha um amante.
E aí ela foi atrás dessa amante e se pegaram. E a amante, como a amante era mais nova, a amante deu uma surra nela e machucou a mulher. Depois, ela foi lá, pegou a esposa, limpou, banhou, acariciou com todo o espírito maternal que as mulheres conservam, que elas carregam dentro de si, e conversaram sobre o fato. E ela, por que ela fez isso com a esposa? Porque ela também tinha sido traída pelo tal de Tony, da mesma forma que a esposa. Ela não sabia que ele era casado. E aí elas se uniram e elas descobriram todas as amantes do Tony, que eram várias. E elas teceram entre si uma malha de amizade, de sororidade, que é essa empatia, esse carinho, esse fortalecimento da relação entre as mulheres. Primeiro, elas se engalfinhavam lá, elas se batiam. Depois, elas se uniam. Então, eu achei assim, muito bonito. E isso vale muito mais do que ela fazer um discurso para os homens que eles não podem ser bígamos, que eles não podem ter muitas mulheres, né? A história, através de histórias, ela consegue mudar um país, ela consegue mudar uma região. Então é isso. Eu escolheria a Paulina é uma escritora que foi premiada, acho que em 2021, se eu não me engano, pelo conjunto da obra. E a luta dela é essa, pelas mulheres de África, pelas mulheres de Moçambique. É esse trabalho de fortalecimento de um grupo. Então, eu ficaria com a Paulina. Ô, gente, estava tão bom aqui, eu gosto tanto de falar. Quando tem uma escola lá na minha cidade, eu já não sei se eu falei que eu sou de Itapecerica, fica a 4h30 de viagem aqui de Araxá. Tem uma escola que, de vez em quando, me convida para eu ir lá falar para os alunos do EJA. Aí elas agradecem, me oferecem lanche. Eu falo, gente, mas me chama, eu adoro. Eu adoro conversar. Eu é que agradeço, eu é que fico devedora, né? Mas então é isso. Eu adorei estar aqui conversando com vocês, guardei a carinha de cada um. Vocês me deram muita alegria com esse contato, com esses momentos, fizeram um grande favor de me ouvir e eu sou muito agradecida por isso, tá? Muito obrigada. A gente tem uns minutinhos para abrir para perguntas de vocês. Você quer começar a fazer o pedido? Eu vou ler, então, a Aline pediu, eu vou ler a primeira página do livro, que é quando eu resolvo meu problema aí com quem falou mentira para mim. O Criador não se sentiu realizado depois que fez o céu, a terra, as águas e tantas outras coisas essenciais ao que chamou de universo. Não que a obra apresentasse falha estrutural, não é bem assim. Apenas faltava algo à imagem e à semelhança do artista, e isso o deixou insatisfeito. Sem descanso,
ele prosseguiu em seu trabalho inovador. Depois de testar materiais disponíveis nas redondezas, o criador pensou na argila maleável e grudenta. Definida a matéria-prima, o Senhor perseverou na continuidade do trabalho e criou um ser totalmente novo. A criatura surgida do barro recebeu o dom da humanidade, mas havia algo mais a ser feito para que toda a grandeza do artista se manifestasse. Certo dia, enquanto Adão, o primeiro homem, fazia a cesta, o Criador se lembrou de todo o processo de sua modelagem, inspirou-se nele e criou Eva, a primeira mulher, a partir de uma ideia simples. O Senhor retirou com bastante cuidado uma das costelas daquele corpo em repouso e deu à luz o corpo feminino. Satisfeito com a obra, concedeu-lhe também a humanidade para que Adão não se sentisse só. Será que foi assim? Ninguém testemunhou o ato cirúrgico e não havia mulheres entre os escritores do livro sagrado. Tem mais alguém que queria fazer alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Vamos encerrar, né? Bom, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradecer a toda a equipe do Filiar Araxá por mais essa edição maravilhosa. A gente está tendo a honra de participar. E convidar vocês a adquirirem os livros da Cidinha Ribeiro, que estão aqui na livraria principal. E ela também vai estar aqui na sessão de autógrafos, para quem quiser ir lá pegar um autógrafo e conversar com ela pessoalmente. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Obrigado, Cidinha. Até a próxima.